Compartilhar minha tela então, Fer, para a gente poder começar falando. E já para não dar briga, né? O que vem primeiro, CS ou CX, que já existe o que é mais importante, o que é o quê? Que são duas áreas que eu vejo muito complementares. Então eu trouxe na ideia, como a gente tinha conversado, Fer, de quais as tendências para CS e CX. Porque mais do que nunca nesse ano, eu vou comentar sobre isso, é algo extremamente importante essa visão conjunta entre Customer Success e Customer Experience, que elas andem em conjunto com toda a empresa, porque a gente está num ano que, para o mercado em si, tanto no mercado SaaS quanto no mercado em geral, eu vou comentar sobre isso, está muito no sentido de acabou aquela época que as startups tinham dinheiro infinito, acho que todo mundo está decidido que acabou aqueles grandes investimentos em startups, grandes aquisições, muda o cenário para os cenários de empresas que sobrevivem com suas próprias pernas, não tem mais esse apoio tão grande de investidores e tudo mais, e cada vez mais importante CS e CX ser pensado para que o meu cliente seja o ponto focal e eu evite cancelamento, evite insatisfações, enfim, a gente vai discutir bastante sobre isso. Vou compartilhar minha tela e aí a gente vai comentar. Antes de eu ir direto para a apresentação em si, vou explicar quem é João, né? Deu uma breve abertura ali. Eu sou o João, ou João Luz. Se me chamar de João Felipe Ferreira da Luz, vou achar que tá bravo, porque ou João Felipe, porque é o jeito que minha mãe me chamava quando estava bravo, quando criança. Eu sou economista de formação e mestre em economia, então, além de atuar durante o dia na Customer X, à noite eu dou aula de economia, então voltado para análise de dados, voltado para o mercado financeiro. Então, estou muito estudando o mercado, a economia em si, então é uma das coisas que, inclusive, dentro da Customer X também apoia, desde entender cenários de mercado, questões de como, do que fazer, qual área a gente vai atuar, enfim. E atuo na Customer X já tem 6 anos, né? Já tem desde o início, desde quando tudo era mato. Quando eu entrei na Customer X, eu fui o colaborador 01 da Customer X, não tinha nenhum cliente, era talvez mês que vem teremos clientes. Hoje estou na Customer X como Head de Customer Education, passei como Head de Onboard, Head CS, e aí vim para... E, lógico, antes de ser Head, eu era IS-CS mesmo, tá? Mas no início, IS-CS era alguma pessoa só, que era eu, o famoso equipe, toda empresa começa com alguém no equipe na área de atendimento ao cliente. Era o famoso equipe, somente eu. Até mais ou menos uns 30, 40 clientes foi somente eu na área de CS e S, e aí era suporte juntos também, tá? Porque tinha o Zendesk na época já que a gente usava de chat, então era chat, reunião com o cliente, dúvidas de integrações, tudo aquilo que o CS fazia como uma pessoa só, que era no início da Customer X. E aí, quando a gente começou na área, lá em 2018, 2019, era muito diferente do cenário que nós estamos atual. Porque no ano de 2018, 2019, 20, 21, até a pandemia, nós tivemos muitas startups surgindo. Se vocês forem olhar cenário de startup, muitas empresas surgindo, muitas empresas recebendo aportes milionários. A gente tem exemplo aí, a Zenvia, por exemplo, que comprou a Movidesk ano retrasado, e hoje o valor de mercado da Zenvia é muito próximo do valor que ela pagou na Movidesk. Então tem vários cenários de mercado que mudou muito, assim, quando a gente fala de investimento. E isso interfere muito na área de CS e CX. E o porquê que interfere muito na área de CS e CX? Porque se as empresas estão com um orçamento, muitas vezes, reduzido do que era anteriormente, no cenário que nós tivemos, se eu não tiver uma preocupação sobre o que está afetando o meu cliente, como está a experiência do meu cliente, como está o sucesso do meu cliente, quando ele pensar em cortar um custo, eu sou o primeiro que ele vai pensar em cortar. Então, como que eu faço para que eu não seja mais visto como um centro de custo e seja visto como algo essencial para a sustentabilidade do negócio? E não sustentabilidade do negócio no sentido ambiental, não que isso não seja importante, mas sustentabilidade no sentido de renda mesmo, de rentabilidade, que aquele negócio seja rentável. E aí vou trazer um pouco para vocês como estava o cenário de 2024, por exemplo, para vocês entenderem. E em 2024, quando a gente falava sobre CS e CX, a gente fez em parceria com a CLG, ano passado, o RACS, que é Relatório Anual de Customer Success. Inclusive, mês que vem, na verdade, esse mês, já abril, a gente começa a lançar os questionários, inclusive vou mandar para a Fernanda, depois mandar para a galera também, desse ano. A gente vai fazer o desse ano, já começa provavelmente esse ano, dando spoiler para vocês. A gente começa esse mês para fazer o relatório desse ano. Mas ano passado, os principais desafios de áreas de CS e CX no Brasil estavam em aumentar o engajamento dos clientes, expansão da base e redução de churn. A redução de churn ela ainda continuou sendo um top 3, vamos dizer assim,
Só que quando a gente começou a fazer essas perguntas esse ano, a gente começou a perceber uma mudança muito grande. Que o redução de churn começou a subir de novo, como era anteriormente, quando era no início da área de CS. O pessoal voltou a ter muito foco na redução de churn, e não só no aumento do engajamento de clientes. Por que isso? Porque o cenário um pouco econômico alterou nesse sentido de orçamentos menores e tudo mais. Então, começou-se esses desafios. E isso foi respondido por mais de 2.000 pessoas, tá? Esse relatório foi respondido por mais de 2.000 pessoas dentro do Brasil que atuam na área de CS e CX, dentro das duas áreas. E aumentar a satisfação do cliente é a quarta ação, que é um desafio da área de CS, e a última era medir e analisar dados do cliente para tomar decisões informadas. Isso vai mudar muito, porque tem um fatorzinho que surge muito forte ano passado em si, a galera começou a desenvolver isso dentro das plataformas e nas próprias, esse ano já muitas plataformas já tem a própria Customer X, está em desenvolvimento disso também, que é da parte de IA analisar dados, né? Então, provavelmente esse cenário deve se alterar nesse ano, porque esse ano a gente tem IA, que é a inteligência artificial, auxiliando na análise de dados, que eu vou comentar também como usar IAs para o dia a dia da área de CX e CS. E outras métricas que mais olhávamos. Quais são as métricas que em 2024 mais se olhava, para a gente entender o que a gente vai fazer, quais são os pontos mais comentados em 2025. Em 2024, o mais olhado era o NPS. A métrica mais olhada pelos times em geral era NPS, Net Promoter Score. Seguida por Upsell, que é a expansão da base, Cross-Sell, MRR Churn, CSAT em quarto local. E aí um ponto que é importante, que o principal desafio dos times é aumentar o engajamento do cliente, enquanto a principal métrica que ele olha é NPS. Então, será que existe uma correlação entre engajamento do cliente e clientes promotores? Bem provável que sim. Quanto mais engajado o meu cliente é, mais promotor ele tende a ser. Então, alguns dados que a gente pode fazer uma correlação para entender se isso é importante ou não. E aí, além dessas métricas que nós olhávamos em 2024, surge uma métrica esse ano que ela não está nem aparecendo aqui, ó. Ela não aparece em nenhuma delas, nem CAC, não é adoção, não é tempo médio, não é cobertura de carteira, nem nada, que é uma coisa que ressurgiu muito forte para times de Customer Experience ou até mesmo de Customer Success, que é CMI. E o que é esse CMI? É Customer Maturity Index, que é a maturidade do cliente. Por quê? Começou-se a perceber, conforme pesquisas da Bain Company, que o principal fator para o cliente continuar na empresa ou não, e que diz da experiência dele muitas vezes, é o onboarding. Mas daí começaram a perceber que o onboarding, que é a implantação, que é quando o seu cliente chega no seu estabelecimento e ele da forma que ele é recepcionado, ele não era visto como o principal fator pelas empresas. Apesar que o cliente via como o principal fator, a empresa em si, por exemplo, a Sophos, o cliente muitas vezes a Sophos, eu não tenho como que é a principal fase. Não é a principal fase que vai medir o sucesso do meu cliente. Mas na visão dos clientes, segundo a Bain Company, era, e foi divulgada essa pesquisa esse ano, no início do ano, era sim, para o cliente o mais importante é como ele é recepcionado nesse onboarding. E aí esse onboarding, ele é muito dependente dessa maturidade do cliente. Em que sentido? Pare para pensar, eu, que nem eu comentei, eu sou professor universitário à noite. Imagino eu chegar na aula, para dar uma aula sobre qualquer conteúdo, e o meu aluno não ter a maturidade de saber fazer uma leitura básica. Não ter leitura mesmo. Não, e isso acontece muitas vezes, tá? O aluno de ensino superior, ele também chega sem saber fazer uma leitura de conseguir entender um texto acadêmico, que não seja um texto de Facebook, uma legenda de Instagram, ele tem dificuldade de ver. E aí, se eu chego passando um texto para ele completamente complexo de se entender, ele não vai conseguir absorver nada do que eu passei para ele. Então, a maturidade dele estava muito baixa. Então, se eu tentar essa forma com ele, o meu aprendizado não vai chegar a ele. A mesma forma quando a gente pensa em clientes. Se o meu cliente está imaturo, não sabe nem o que é, por exemplo, NPS, não sabe nem como medir, não sabe nem como calcular uma amostra, não sabe como fazer várias coisas, eu já chego passando para ele o que ele tem que fazer, sem explicar para ele o antes daquilo, eu posso ter um problema muito grande no onboard, porque ele não estava preparado para eu falar tudo aquilo para ele. Então, o CNI, que é essa maturidade do cliente, ele nem aparece aqui nas métricas que se olhavam em 2024 e hoje na comunidade, porque a gente não tem ainda a pesquisa desse ano, o relatório, porque o relatório ainda está sendo realizado, as pesquisas com as pessoas que trabalham na área começam esse mês.
Mas quando a gente vai em comunidade e nas conversas, que a gente tem comunidade no WhatsApp, inclusive, quem quiser participar depois, tiver o contato da Fer ou da Souls, pode pedir o link lá, Fer, que eu mando o link das comunidades CS, tem várias comunidade com mais de 1.000 pessoas. O que mais se comenta é maturidade do cliente e como que a maturidade interfere nas pesquisas de satisfações, na própria pesquisa de lealdade, que é o NPS, no próprio SES. Se o cliente é imaturo, é óbvio que vai ser mais difícil para ele, o esforço que ele vai fazer é maior do que um cliente que já tem uma maturidade maior. Então, uma métrica que a gente vai comentar muito, que já spoiler para vocês de 2025, que a gente deve analisar é essa maturidade do cliente. E como que se analisa essa maturidade do cliente? No próprio processo comercial, como ela é uma métrica mais simples, digamos assim, de ser calculada, com próprias perguntas do time comercial, é possível captar isso. Como, por exemplo, imagina que a Solve está vendendo para um cliente e esse cliente é do varejo. E a Fernanda foi lá, enquanto líder do time de CX e CS, ela estipulou quais são as regras para o cara ser extremamente maduro, que a maturidade ela vai uma pontuação de 1 a 5 para cada um dos fatores, e o cara que finalizar mais próximo da média de 5 é o mais maduro possível, né? E ela foi lá e colocou, ó, para ele ser maduro, ele tem que ter alguém, ele tem que ter uma equipe, se ele tem uma equipe de CX dedicada. Ah, se ele tem equipe de CX dedicada, ele vai ganhar 5 pontos na questão de equipe. Ah, ele já usava outra plataforma anteriormente para coleta de pesquisa? Se sim, ele também vai ganhar mais pontuação de maturidade. Então, você faz várias perguntas que o próprio time comercial consegue coletar no momento da venda, muitas vezes. E aí, para a Fernanda, quando chega para executar a jornada do cliente, que envolve muito time de CX e CS, não vai ser a mesma jornada para todos os clientes. Porque se o cliente é extremamente maduro, não tem por que eu ficar passando coisas básicas para ele. Eu posso dar a oportunidade para pedir se ele quer ou não aquele devido treinamento, porque ele já está mais maduro, se ele não quer, eu dou a opção dele pular fases e ir mais para frente, porque ele já está extremamente maduro e ele podia ir muito mais à frente do que o cara que entrou imaturo. E já o imaturo é o cara que você vai colocar, e aí existe um conceito que muitas vezes isso se tinha diferente das empresas, que é, quando o cliente é menor, eu coloco muitas vezes para atender ele as pessoas mais júnior da empresa, porque o MRR dele, a receita dele é menor, então eu coloco o mais maturo muitas vezes para lidar com ele. O mais júnior dentro da empresa, por questão mesmo de estratégica. Só que muitas vezes, se a maturidade daquele cliente é menor e ele vai lidar com um CS júnior, pode ser que ele não consiga evoluir tão bem quanto se fosse com um CS pleno, um CS mais sênior dentro da empresa, para que eu conseguisse entregar mais rápido o valor para ele. E aí é uma linha muito tênue, tá? Porque você tem que também pensar no custo da operação, que a gente estava falando de ser algo sustentável, né? Então, o CS Júnior, ele pode atender clientes que têm maturidade menor, pode, beleza, mas se for um cliente que está com uma maturidade muito menor, mas ele tem um MRR que é muito importante para a empresa, até mesmo às vezes estratégico, a gente já comentou isso no passado ali com a Feira, até em conversas, o que é um MRR estratégico? É uma empresa que você sabe que ela entrou faturando muito pouco, ela comprou pouco de você na primeira compra, vamos dizer assim, comprou ali pagando R$1.000 na primeira compra, mas você sabe que ela tem um potencial enorme de faturamento, porque ela poderia faturar com você 20 mil mensal, mas só faturou 1.000 no primeiro mês. Então, ele é um MRR estratégico, ele pode expandir muito. Então, essa maturidade pode ajudar, inclusive, de definir como que vai ser essa jornada. E aí, como que a gente vê sobre IA e CS mais CX, como que a gente estava em 2024? Em 2024, 27% basicamente das pessoas que trabalhavam na área não utilizavam nenhum tipo de IA. Hoje em dia, conversando com amigos, e até pode fazer uma pesquisa entre vocês ali mesmo, que trabalham na área de CX, se vocês usaram IA no mês de março para alguma coisa, que seja uma pergunta boba, que seja qualquer coisa, provavelmente não vai dar esses 27%, 30%. A maioria deve usar para alguma coisinha, usa, que seja fazendo uma pesquisa no Google que responde automaticamente via Gemini e já responde algo. Então, esse cenário de 2025 se alterou muito. E as próprias plataformas de CS e CX começaram a ter dentro dela IA. E aí não ficou só um chat GPT, começaram a integrar ao chat GPT, integrar ao Gemini, ao DeepSeek, que surgiu esse ano também. Então tem essas variações muito grandes. E o próprio TLDV e o TicTec, que são, que nem vocês falaram que estão gravando aqui, né? O TLDV é uma plataforma que grava e transcreve, gera highlights, gera tudo por inteligência artificial. E ela aumentou muito a utilização também esse ano.
que para times de CS e CX. Por quê? Porque ele transcreve automaticamente, gera ata automaticamente, tanto que a própria ferramenta CustomerX, que trabalha dentro da CustomerX, já tem integração nativa com o TLDV para importar automaticamente a transcrição. Então, para que seja algo mais automático, o time de CS. Isso é comum. Só que existe um ponto que eu sempre comento, e eu comento tanto na universidade quanto aqui, quanto nas reuniões que eu vou fazer sobre IA, que nós ainda não sabemos usar IA da melhor forma possível. O porquê? Segundo os dados da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, ela fala, o cara não falou nessas palavras, ele falou uma palavra muito mais educada em inglês, mas eu vou dizer uma palavra não tão educada, que a gente faz pergunta muito burra. Ele falou de forma, no sentido de que, simple question. As pessoas fazem perguntas muito simples quando deveriam fazer perguntas mais difíceis para o ChatGPT. E isso está, e ele falou que era um principal desafio do Chat 4.5 que foi lançado, do 4O, porque ele estava se viciando a responder de forma burra também pelas perguntas burras. Ele falou assim, o principal desafio nosso é esse, porque como ele é inteligência generativa, ele estava começando a pegar a forma como as pessoas se comunicavam com ele. E o que é essa questão de pergunta burra, que ele chamava pergunta simples, né, que estava deixando muito simples o ChatGPT? Basicamente, você, ao invés de perguntar para ele alguma coisa com conteúdo, você virar e perguntar quais são as tendências de CX para 2025. Isso é uma pergunta que ele falou muito simples. Por quê? Por que não é muito simples? Porque para uma pergunta ser boa para o ChatGPT, ele tem que ter um prompt de comando. E o que a IA precisa que é um prompt de comando? É basicamente você dar um contexto para ele, você passar qual é o cenário no qual você está atuando, você ser claro com o que você deseja. Então, um bom prompt, e aí, segundo palavras do CEO da OpenAI, tem no mínimo ali 8 linhas. Ele falou, um bom prompt. Então, se o teu prompt tem menos de 8 linhas, em média, seu prompt está fazendo uma pergunta muito simples e o ChatGPT, e aí ele até brinca, porque eu quero que ele entregue mais do que ele está entregando atualmente. E ele poderia entregar muito mais, como, por exemplo, ele pode fazer análise comparativa com os setores de mercado. Como para quem tem o ChatGPT pago e até o Freemon também, e outras inteligência artificial, aquela pesquisa que eu comentei da Bain & Company, se você buscar lá no próprio no ChatGPT, no Gemini, DeepSeek, qualquer uma, tem acesso porque é um PDF que está na nuvem. E aí você consegue até mesmo extrair dados para fazer comparativo, às vezes, com o seu negócio. Imagina que você realizou uma pesquisa via Solvay, realizou uma pesquisa de satisfação, o NPS, você quer fazer um comparativo para entender se a tua média de NPS está igual à média do mercado no qual você atua. Ele consegue acessar esse dado da Bain & Company, fazer um comparativo e até mesmo traçar pontos de melhoria baseado em ações que foram feitas e sugeridas pelo relatório da Bain & Company. Você consegue fazer isso. Só que as pessoas, às vezes, não gastam tempo para usar IA. Então, o principal fator para 2025 é nós aprendermos a usar IA da melhor forma possível. Então, aprender a criar bons prompts, a fazer boas perguntas e as plataformas também ter dados meio que pré-prontos, porque a moda está isso agora, né? Você entrar num lugarzinho e tem lá o resuminho do cliente, ter o resuminho das últimas pesquisas. Então, se vocês até, foi a sugestão que nós demos para o nosso produto e é uma sugestão que o time de CX também pode levar para o produto da Soul, se não tiver ainda, que é, a gente basicamente saiu olhando como que as outras plataformas gringas já estavam fazendo e vimos que eles estavam tirando, e também foi devido a uma reunião que a gente fez com um provável cliente nosso, que a gente está em negociação, que ele falou que ele não quer fazer nenhuma pergunta à IA, ele quer que a IA traga automático para ele coisas, porque ele não sabe nem o que perguntar. E realmente, aí a gente, por exemplo, entra na tela lá do NPS, por exemplo, ter lá dizendo quais são os principais pontos que ele precisa se atentar, qual é o principal ponto de melhoria, tipo, meio que automático, sem que ele precise perguntar para a IA o que ele precisa fazer com os dados dele, sabe? Então, por quê? Porque as pessoas, como eu comentei, o CEO da OpenAI, as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de saber o que perguntar, e quando pergunta de forma muito simples ao própria inteligência artificial. Quer perguntar, Fer? Pode falar. Ô, João, nossa, eu quero fazer um comentário, porque hoje de manhã a gente estava na reunião ali do time de relacionamento, né? Discutindo ali algumas estratégias de algumas propostas que estavam paradas e tudo mais, e num determinado momento, não sei por que surgiu a questão, eu falei ali sobre a questão de valor percebido pelo cliente, né? Que eu estava num grupo também discutindo sobre isso, assim, com alunos da especialização,
E aí eu falei, eu falei exatamente isso. Eu falei assim, a impressão que eu tenho hoje sobre os clientes é que o que eles enxergam como valor é assim, resolvo o meu problema com o mínimo de interação possível comigo. Do tipo assim, eu não sei nem o que eu quero, mas eu quero que você resolva. E a gente vê muito isso aqui no nosso dia a dia. Então, a gente tem que estar esse passo à frente que você tá dizendo, eu acho que é exatamente a realidade que a gente percebe aqui também. Assim, eu já tenho que saber quais são as possíveis perguntas que o meu cliente quer para eu poder responder, né? É um baita desafio. Bem isso mesmo. Exatamente, Fran. Porque qual que foi a evolução quando a gente pensa em IA? Houve uma certa evolução da IA, né? Que a gente chamaria de ondas, vamos chamar de ondas para ficar mais fácil de entender. O que eu quero dizer com ondas? Porque a primeira onda foi a onda um pouco preditiva do que você estava querendo dizer. O que era a onda preditiva que já era uma IA que as pessoas não sabiam? Sabe quando você está pesquisando alguma coisa no Google, como fazer, e aí automaticamente ele sugere algo à frente? Isso já era IA, tá? Isso já era algoritmo, já era uma IA, só que a gente não chamava de IA como a gente chama hoje, né? A gente chamava de algoritmo, o Google sabe o que eu estou pensando, coisa nesse sentido. E aí, essa foi a primeira onda que nós tivemos. A segunda onda foi a onda generativa, que foi aquela loucura toda de geração, quando surgiu o próprio ChatGPT, quando surgiu os geradores de imagem. Nossa, a quantidade de imagem que saiu de IA, nada a ver, de Trump abraçando o Putin, coisas aleatórias, mais aleatórias que eu vi, assim, e foi a IA generativa, porque ela era capaz de gerar coisas, né? E aí depois, na terceira onda, a gente veio os agentes autônomos, que aí os agentes autônomos é basicamente chatbots, conversações sem ter alguma interação humana, só que ainda assim, esses agentes autônomos, eles começaram a ter problema porque as pessoas não queriam algo robótico, né? Então, quando era algo robótico, as pessoas tinham... Quem é que nunca foi conversar com alguém no WhatsApp? E agora responda número 2 se você quer tal coisa. Responda número 4 se você quer tal coisa. Responda número 6. É algo que não tinha uma conversação. E aí, a quarta onda que está vindo agora, que é a inteligência artificial generalizada. O que é essa inteligência artificial generalizada? Que hoje já é possível você, só que é no plano mais caro que tem de ChatGPT e no plano mais caro dessas outras plataformas em si, que é você integrar com eles, só que custa $100 por usuário, $110 por usuário, é bem carinho, no plano máximo dele, acho que é o Pro deles lá, que ele consegue conversar 100%, imagina isso, que você consiga subir demais também, você consegue subir toda a base de conhecimento da Solves, envolvendo a própria plataforma da Solves, e aí integra ele ao chat de atendimento ao cliente da Solves, e ele fica respondendo sem ficar falando clique 1, clique 2, clique 3, ele fica respondendo, consumindo a base de conhecimento da própria Solves que ela subiu lá para dizer a resposta. Então, e é isso, por que ele fala de a inteligência artificial generalizada? Porque ele não vai ser perceptível que aquilo é a ideia que se vende é não ser perceptível que é um bot respondendo. E sim que é uma pessoa que você consegue até mesmo dar tom de voz, várias coisas envolvendo a própria empresa. Que é uma tendência para 2025, né? E aí, vamos lá. O que é a principal coisa que a gente vê envolvendo CX/CS quando a gente fala de o que muda desse ano, provavelmente, aí, porque é provável, porque a gente não sabe até acabar o ano, pode ser que acabe o ano e venha alguma coisa totalmente diferente, né? A prova que a gente não consegue saber tudo que vai acontecer é a pandemia em 2020, né? Que a gente nunca imaginava que teríamos uma pandemia e passamos por ela. Mas o principal fator que a gente muda, e eu vou passar rapidinho de slide, indo e voltando só para vocês entenderem, é que os CS e CX das empresas param de olhar só para lag indicators, que lag indicators, não sei se alguém de vocês joga algum jogo, lag indicator, quando nunca alguém joga e fala assim, eu estou com lag, basicamente está travando o meu PC, o lag indicator é quando eu olho para o passado. Então, eu sempre estou olhando com atraso, né? Então, eu não estou olhando para o hoje. Então, eu estou olhando qual foi a minha taxa de cancelamento no mês passado, qual foi a taxa de cancelamento no mês retrasado. Então, eu sempre estou olhando para o passado. Mas quando a gente fala de lead indicator, que é o que eu vou mostrar agora, ele é algo que me ajuda a entender o que vai acontecer de agora em diante. E aí, veja que os indicadores, eles são muito mais para te trazer predição do que vai acontecer. E aí um cenário que é muito comum, e está isso também no relatório anual de CS, que é o HACS, que é clientes
que têm maior engajamento com a base são mais promotores da marca. Pronto. Se eu sei que o cara que é engajado com a marca, é engajado com a empresa, com o meu produto que eu forneço a ele, ele vai ser promotor no futuro quando eu enviar a pesquisa para ele. Ele tende a ser promotor. Por quê? Porque 90% dos clientes engajados são promotores. Analisando isso, os dados, eu analiso os dados do passado e vejo que isso aconteceu. Quando o cara era muito engajado nos 3 primeiros meses, ele se tornou um promotor lá no 6º mês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os clientes que não são engajados, vou buscar formas de engajar eles, porque eu sei que ele vai se tornar promotor da marca no futuro se eu fizer isso. E os caras que estão muito engajados, eu vou buscar logo para que ele se torne um case. E aí a gente começou a olhar muito para isso esse ano dentro da própria Customer X mesmo, parar de ficar só olhando o lag indicator, de trazer na reunião mensal, que nós temos reunião mensal, eu lembro que a Fer comentava que também tem reunião aí na Solus mensal também, de trazer, nosso cancelamento foi tanto, nosso NPS foi tanto, nosso CSAT foi tanto. A gente começou a falar, olha, beleza, o churn foi isso aqui, 2 minutos da reunião, o churn fez aqui e isso aqui foi o universo. Mas nós temos aqui 80% da base está engajada com tal ação. Isso significa que, provavelmente, no mês 7, eu vou ter tantos de upsell, tanto de churn, tanto disso. Então, eu estou trazendo muito mais a predição do que vai ser os meses posteriores, para que eu tenha um planejamento e uma preditividade, a famosa receita previsível. E aí, como que se calcula esses lead indicators? É literalmente mão na massa, tá, Fer? Até se depois quiser trocar um bench, como a gente fez dentro da CX, eu te ajudo, também não tem problema nenhum, a gente marca uma reunião só para isso. Analisar o que aconteceu com os clientes e começar a entender quais são os fatores de correlação. E é estatística mesmo, tá? Análise estatística mesmo, de ver o quanto tem de correlação. Correlação estatística é o quanto um fator interfere para que o outro aconteça. Uma correlação que existe perfeita, mas que não é uma correlação boa, que a gente chama, é o aumento do ataque de tubarões com o consumo de sorvete. É altamente correlacionado isso. Mas não é porque comer sorvete faz com que o tubarão queira te atacar. Não, é porque você come sorvete normalmente quando é verão. E verão é quando há mais pessoas na praia. Então, existe uma correlação, mas não é uma correlação boa que a gente chama. Então, essa correlação boa, eu tenho que identificar quais são essas correlações boas. E não essas de exemplo que eu dei do tubarão e sorvete. O que é correlação boa? Eu tenho a informação prévia de que clientes que adotam a minha ferramenta logo nos primeiros 30 dias, eu analiso que 100%, na própria Customer X foi 87% dos churns eram dos clientes que não engajaram no primeiro mês. Então, se eu tive 87% dos churns que foram de clientes que não engajaram, era uma hipótese. Então, eu tinha uma hipótese que, se o cara não engaja, nos 30 primeiros dias, eles vão cancelar. E aí eu começo a validar essa hipótese. Como é que eu valido essa hipótese? Começo a fazer de tudo para engajar os caras que nos 30 primeiros dias. E vejo o que acontece com os churns dos próximos 3 meses desses clientes que não engajavam. E aí eu percebi que diminuiu drasticamente. Por que diminuiu drasticamente? Porque aquela lead indicator que eu tinha era real. Era uma correlação verdadeira. Era uma correlação boa e não uma correlação ruim. Tempo de onboard, mesma coisa. Eu comecei a perceber que clientes, quanto mais tempo de onboard tinha, mais eles cancelavam no futuro. Então, se eu conseguir reduzir esse tempo, melhor. E aí, como que eu reduzo esse tempo? Foi aí que a gente surgiu com o CMI. Por quê? Se eu calculo a maturidade do meu cliente, eu consigo saber qual cliente que precisa só de uma atividade de onboarding, ou o cliente que precisa de 20 atividades de onboarding. E esse cara que precisa de 20, eu tenho que fazer 20, e se for necessário, 3 por semana, 2 por semana, tem que fazer mais ainda, para que ele seja rápido, porque senão meu tempo de onboarding vai ficar muito longo. Engajamento do cliente é a mesma coisa. Era uma etapa muito importante que o meu cliente precisa estar engajado. Engajado não é só usar o produto da Solves. Por exemplo, estar participando de uma live, estar participando das reuniões com o time de CS, CX, estar participando e interagindo com o suporte. E aí, uma informação que eu lembro que eu comentava isso no passado, não sei se a Fer vai lembrar, Fer, que eu falava, olha, clientes que não ativam o suporte, não entram em contato com o suporte da própria Solves, também podem ser um problema. E a gente analisou esses dados dos nossos clientes mesmo e da nossa base e traz uma informação muito relevante, que se o cara, nos primeiros 90 dias que a gente viu esse indicator, se em 90 dias ele não adiciona o time de suporte, mesmo que ele esteja tendo atividades com o time de CS, 70 e poucos % desses clientes cancelavam. Por quê? Diz no sentido assim, do cara ativamente procurar, né? Uhum. E o porquê a gente percebeu isso? A gente percebeu que mesmo que
ele tivesse usando o meu produto, o meu serviço, ele estava usando sempre o famoso, eu contratei uma Ferrari, mas estou usando igual um Fusca. E ele está usando igual o Fusca por quê? Porque nem ele tem a proatividade. Lembra que vocês falaram de estar adivinhando? De estar adivinhando? É aquela... hoje é o 1º de abril, né? O 1º de abril, basicamente, você fala assim, contratei uma Ferrari, está usando igual o Fusca, mas não é porque o carro é o Fusca, é porque você não está sendo proativo mesmo, né? Você precisa ser proativo para entender. E aí, às vezes, a proatividade imagina que a Débora, que está aqui participando com a gente também, ou a Franchelli, ali, eu não tenho como adivinhar tudo que o meu cliente está pensando. Então, se ele me ajudar, pelo menos me trazendo as informações, seria... Por isso que esse lead indicator é importante, saber que o cara que não participa do time de suporte, acionando ativamente ele, 90 dias, se ele não fizer isso, ele vai ser um churn no futuro. E aí, veja que eu paro de falar de passado. Tudo aqui eu tô falando, se isso aqui acontecer, esse cara aqui daqui tanto tempo vai ser um churn 70% das vezes. E aí, isso muda muito a visão que a gente tem enquanto gestão de CX e gestão de CS. Porque é muito mais fácil a Franchelli saber que daqui 3 meses ela tem 3 caras em risco de cancelamento. E daí o que ela começa a fazer? Ela começa a atuar esse mês para que esse cara saia desse cenário. E aí entra uma coisa que a gente começa a instituir, que ficou muito forte em CX e em CS, que é o saver. Vocês já ouviram falar dessa palavrinha? Saver. Saver é uma pessoa, que é como se fosse dentro da área de CS, CX também, que é alguém que fica lá para salvar contas, basicamente. Ele tá lá, o nome dele diz, é tipo um salva-vida lá, só que ele é um salva-vida antes da pessoa começar a se afogar. Ele vê que a pessoa está caminhando meio estabanada na beira do mar, ele já começa a seguir aquele cara. Fala, ele está caminhando meio estabanado, ele bebeu um monte, esse cara aí, se eu não entrar junto perto dele da água, ele vai se afogar, ele vai me dar problema. Então eu vou lá e fico perto dele para evitar esse tipo de problema. Então, o Saver, ele começou a ser visto muito isso. E antes o Saver, nos anos anteriores, o Saver, ele trabalhava com isso aqui, Lag Indicator. O cara levantava a mão que queria cancelamento, entrava o Saver. Mas daí, quando o cliente já solicitou o cancelamento, é difícil você reverter. Segundo pesquisa da Bain & Company, 2% só reverte. Então, e eu acho que se você analisar os dados da própria pessoa, você também vai ver que é mínimo 1%, 2% que reverte. Então, quando que a gente reverte? A gente reverte se eu entender ele no Lead Indicator. Então, se eu identificar ele no Lead Indicator, vi que ele está lá 45 dias, deu 60 dias, ele não acionou meu time de suporte, eu vi que 70% dos clientes cancelam isso, eu vou começar a cobrar de que ele comece a usar o meu time de suporte. Então, eu vou trazer ações específicas para que ele faça isso. Net Promoter Score, que é outra Lead Indicator. A gente começou a perceber que clientes que não respondiam nada era um problema. Não era nem o promotor, nem o detrator, nem o neutro. Eram os caras que não respondiam nada, que não participavam de nada. Eu comecei a perceber que eles eram também um problema, não só o detrator. Porque o detrator era esse cara que ele acabou me avisando e eu consigo atuar com ele. Mas a gente começou a perceber que o detrator que sumia, ou o cara que simplesmente sumia, aí eu comecei a ter ações com eles também. E aí, quais são as ações que eu posso ter para isso envolvendo o CX? A gente começou a criar uma que a gente chama de jornada resgate mesmo. E essa jornada resgate é envio de conteúdo, chamar ele para participação com reunião com outro cliente. A gente começou a instituir isso dentro da... A gente tinha um medo tremendo de fazer isso em CS, CX, e a gente começou a fazer e viu que dá bom, tá, gente? Não sei se vocês já fazem isso, mas a gente viu que dá bom. A gente tinha medo mesmo de fazer reunião com vários clientes e a gente chamando vários clientes para conversarem entre si. A gente morria de medo de fazer isso, e era um medo mesmo, de falar, meu Deus do céu, vai ser uma briga, né? Vai todo mundo começar a falar mal, vai começar a reclamar, vai isso, vai aquilo. Mas a gente percebeu que era muito o que a gente orientava a ser. A gente colocou um CS lá para participar da reunião, e é o CS que dá início naquela reunião e o pontapé inicial e fala, hoje o nosso encontro é para falar sobre tal tema. E eu chamei toda a minha carteira de clientes para participar da reunião. Entrou lá 12 clientes, tinha na carteira 60, mas entrou 12. E esses 12 se conversaram, foi super bem, um ajudou o outro, e a gente percebeu que eles começaram a se ajudar entre eles, e isso até mesmo diminuiu o tempo de suporte, tempo de reunião, começou a diminuir outras coisas. E foi um teste que a gente fez mês passado, mês retrasado, e tem funcionado super bem. Nenhuma reunião até hoje, foi umas 5 reuniões, nenhuma reunião até hoje deu algumas coisas que a gente morria de medo, tá? Pode falar, Fer. Isso que eu ia perguntar, Fran, se tinham concorrentes entre si. Minha curiosidade. Não, a gente até chama todo mundo, assim, entra participar quem quer. Então a gente não chega a fazer essa validação, e aí a gente sempre comenta no início da reunião, Fer,
sobre questões de compliance, LGPD, de não divulgarem dados. A gente sempre fala isso, ó, não divulguem os seus dados de faturamento, não divulguem os seus dados de churn. Aqui é para você explicar, às vezes, o como você tem feito para atuar de determinado problema. Para que o mercado. E a gente sempre tem. E aí a gente tem uma vantagem muito grande, porque eu não sei se é algo que funcionaria para todos os mercados. Mas como o mercado de vocês é CX, provavelmente funciona muito parecido com o que é de CS, que é o nosso mercado. Que é uma comunidade muito forte, comunidade CS, CX. Então, esse senso de comunidade meio que já está instituído nas pessoas. E aí, quando foi para participar, e teve até cenário de que tinha concorrente ali, tipo, eu sou de tal empresa, eu sou de tal empresa que é concorrente. Mas o CS, eles não são o dono da empresa, assim, o CX, ele não é o dono da empresa. Então, ele estava ali para aprender e entender o que é feito numa outra ação. Então, aconteceu muito bem, assim, tem acontecido muito bem. E a gente criou até uma comunidade dentro do próprio WhatsApp também, que aí é voltado para não só CS, mas era justamente, a gente criou, o nome da comunidade foi, para não falar errado, deixa eu ver o nome da comunidade, porque vai que eu falo o nome errado aqui, da própria comunidade que eu criei de CS, né? Cadê? Boas práticas no Customer X. Que a gente achou também que seria um problemaço, assim, de as pessoas se ficarem só tentando chamar suporte por ali. Mas não foi problemático, as pessoas entenderam qual era o intuito do grupo e foi legal, assim. Então tem sido legal essas ações, que é trazer engajamento do cliente. E ajudou, e era uma ação de CX e CS voltada para retenção de clientes. Então foi uma ação, e a gente fez com medo, tá? Porque eu acho que todo mundo tem esse medo, né? Que eu comentei ali, né? De começar a virar uma DR ali, né? Mas a gente fez com medo mesmo, falar, cara, vamos fazer, se não der certo, a gente descontinua. Tipo, já estamos aí, vamos tentar. E cobertura de base. O que começou a se entrar em discussão? A gente está muito preocupado em entregar sucesso para o nosso cliente. Nós estamos muito preocupados em enviar pesquisa, entender como é que está a satisfação, entender como é que está a lealdade, entender como é que está o esforço que ele está para usar o nosso produto, o nosso serviço. Mas acabava que, às vezes, eu não estipulava uma régua de cobertura mesmo, de entender quais são os clientes que eu preciso falar durante um período de tempo, e até mesmo qual que é o capacity. E é uma pergunta muito difícil de responder. E aí, até mesmo o que quer dizer com capacity? Eu perguntar quantas pessoas a Fernanda consegue atender em 30 dias. É difícil pergunta disso, né? Porque às vezes uma reunião que você sai com o cliente te gera 10 demandas, você ficar lá 8 horas para resolver o que o cliente pediu, né? Então é uma dificuldade muito grande de calcular esse capacity. Mas a gente começou a entender que clientes que tinham uma cobertura do CS, aqui já era voltado para ongoing, já era nem voltado mais no onboard, ensino dos primeiros dias, mas que se ele está em acompanhamento e ele tem uma reunião ou alguma troca de ação com o CS nos últimos 45 dias, e aí troca de ação entra o quê? Entra e-mails, tá? Se ele tem isso em 45 dias, ele tende a ser um cliente que não venha cancelar. Agora, se ele fica sem esses 45 dias, sem nenhum tipo de contato, na verdade, deu 44 dias, não é assim? 44 dias era um churn de quase 90%, a probabilidade de acontecer. Então, a gente começou, e aí lead indicator novamente, né? Eu vejo que o cara que não participa em 44 dias de nenhum e-mail e nenhuma reunião, ele é 90% de churn nos próximos 3 meses. Então, a gente começou a perceber isso e começamos a criar ações para essa cobertura. E a gente até acrescentou depois cobertura de base como time de suporte também, tá? Dentro da Customer X. A gente percebeu que se ele falava com o suporte, estava tudo bem também. E por quê? Porque a gente não tem que ficar muito em cima do nosso cliente, a gente tem que deixar o nosso cliente trabalhar. Mas existe aquele limite, né? Se o cara sumiu muito, eu preciso ir atrás dele para ele poder ter alguma ação mais voltada para a retenção em si. Então, a grande alteração que eu, João, vejo que é a tendência das comunidades que a gente vem conversando, é essa alteração. Então, eu deixo de ficar olhando lag, passado, começo a olhar o que interfere no meu futuro, porque não que o passado não seja importante, até porque eu preciso analisar o passado para entender o que vai acontecer com o futuro. Mas eu começo a tentar entender o que vai acontecer no churn do mês de julho, no mês de agosto, e aí entra até mesmo os BIs e a IA. Porque com um bom prompt, se você tiver um bom prompt ali, você consegue fazer uma análise de predição e tudo mais, usando o próprio OpenAI da vida, Gemini, o que vocês quiserem ali como inteligência artificial. Só cuidem, por favor, e aí dica, João, com compliance, tá? Não suba os teus dados reais lá, só peça para ele te gerar formas para você colocar no teu Excel, porque se você subir os teus dados lá da Solves, por exemplo, num Excelzão da vida,
esse dado a OpenAI mesmo já fala. Se você subiu aqui para mim, eu entendo que esse dado eu posso deixar disponível para qualquer outro usuário, porque ele se torna patrimônio da OpenAI. Então, é os terminhos que provavelmente quando você cria conta ninguém lê, né? Mas é os termos dele, que ele fala aqui, ó, como que a gente alimenta o nosso banco de dados, inclusive com as informações que você me traz. Então, se você subir um arquivo para ele tem aquele arquivo para usar, inclusive para responder outros usuários, não somente você. Então, lembrem disso, que é uma coisa importante quando se fala de compliance. E aí, então, a gente vai para essa visão da análise preditiva, e aí entra essa, vamos dizer, essa roda de CS/CX. Por quê? O desafio nosso é aumentar a receita e reduzir o custo, né? E aí, como que a gente faz para isso aumentar a receita e reduzir o custo? Primeiro, eu preciso ter uma penetração, uma diversificação e expansão. E o que a gente começou a perceber? Que todas as empresas precisam ter algum tipo de forma de diversificação de produtos. A própria CustomerX mesmo, acho que a Fer deve lembrar, ela tinha um produto só. Hoje são 3 produtos caminhando para o quarto. Por quê? Porque tem pessoas que não querem comprar um produto completo. Então, eu tenho só o produto BI, eu tenho só o produto tal, eu tenho só o produto X. Porque, para quê? Para que eu tenha diversificação e eu consiga ter formas de aumentar a receita. Então, a gente começou, basicamente, segmentar o nosso produto. O que a gente fez para segmentar o nosso produto? A gente tem um produto que é gigante, e começamos a criar visualizações de um pedacinho do produto para quem queria pagar um valor, às vezes, muito menor. Então, o cara quer pagar 300 pila mensais lá, beleza, então deixa eu criar um produto aqui que é mínimo e ele vai pagar esses 300 mensais, mas que não me gera um custo tão grande. Penetração. Eu tenho que crescer com produtos em mercados segmentados. Então, tem um mercado que a Solvis atua, vamos dar um exemplo, Fer, mercado lá com o Totem. Ele é um mercado que o Totem funcionaria para todos os segmentos? Não, é para um segmento de varejo, um segmento mais específico. Agora, o mercado de pesquisa por SMS, por exemplo. Pesquisa por SMS também é outro segmento. Então, eu ter formas de penetração em diferentes mercados. Então, meu produto tem que estar habituado a isso. E eu tenho que estar pronto para expansão, né? Então, eu tenho que ter formas de expandir com os produtos já existentes sem que eu precise criar novos produtos. E redução de custos de que forma? Processos, despesas e organizações. E aí, o que isso é importante? Vamos dar um exemplo que a gente sempre fala de o quanto plataformas e aí softwares em geral, eu sempre falo isso, que não são custos e são investimentos se você fizer da forma correta. E aí, vou até perguntar isso para a Fer, nem cobrei essa pergunta, Fer, mas perguntar, se você não souber, tá tudo bem. Mas quando a gente pensa em pesquisas em geral, imagina que a pessoa usava o Forms para fazer pesquisa. Ela gasta lá 2, 3 horas para analisar, de um analista semanalmente, se ela fosse analisar, sei lá, 2.000 respostas, 2, 3 horas para analisar, para tabular esses dados de NPS, de CSAT, de CES, para tabular tudo. 2, 3 horas do analista semanalmente, no mês vai lá dar 10 horas no mês, em média, e essas 10 horas do mês do analista dele custava R$2.000. E aí, se ele usa uma plataforma como a Solvis, ele gasta 20 minutos do analista dele, que é basicamente entrar na plataforma, olhar os dados que estão lá, e ele economiza esses R$2.000 que ele gastava com o analista de tempo do analista dele. E aí isso é só, às vezes, um processo que o cara precisava organizar. De tirar isso de um Forms da vida, colocar numa plataforma que realmente ajude ele a trazer inteligência. E aí, saindo do que está ali na esquerda que eu coloquei, na minha opinião, acredito que, penso que, sinto que. Dentro da CustomerX, a gente meio que proibiu essas falas, assim, sabe? Tipo, na minha opinião. Daí o líder já pergunta, baseado em que informação, em que dado? Quantos clientes falaram isso? Quantas pessoas estão falando dessa ação? Por quê? Porque se a gente se basear só na opinião para definir o que eu vou fazer no meu produto ou o que eu vou fazer nas ações de mudar a jornada, de Customer Experience, mudar a forma de atendimento, eu preciso ter dados para isso. Porque se eu for no achismo, eu posso gastar muito dinheiro no achismo. E aí, como eu comentei hoje, a gente não tem mais grana como tinha em 2020, 2021, que o mundo de investimento estava soltando grana. Por que estava soltando grana? E aí, professor João de Economia falando agora, 2% de taxa de juros, se o cara deixava o dinheiro dele no banco, rendia nada, 2%. Agora, se ele deixa hoje o dinheiro dele no banco, esse mesmo investidor ganha 14,25% sem ele fazer nada.
Ele coçando em casa, ele ganha 14% de lucro, dinheiro limpo, cai limpinho na conta dele, 14%. Então, o cara que investe 1 milhão, imagina uma startup, ele ganha 140 mil por ano. Isso significa que ele dobra o patrimônio dele em 5 anos. Então, em 5 anos, ele dobra o patrimônio dele sem risco nenhum. Selic, 100% taxa de renda fixa, sem problema nenhum, ele dobra o patrimônio dele. Então, se eu não tiver essa redução de custo, porque eu não tenho mais esse dinheiro infinito, eu vou ter problema. Então, eu preciso ter dados para tomar decisões. Eu não posso mais tomar decisões na X porque o erro custa caro, né? A gente sabe disso. E NPS já não é o suficiente, né? Mas calma, 1º de abril, né? O que é que começou -se a discutir muito também esse ano, tanto que no finalzinho do ano passado saiu o NPS 3.0, acho que vocês devem ter visto, do Fred Richard, e ele trouxe que, olha, e aí é a frase dele, tá? Só traduzir, ele fala que o NPS já não é suficiente. Só que daí ele traz explicando, falando, olha, as empresas talvez estão confundindo usar o NPS como uma métrica de vaidade, e ela não é para ser usada como uma métrica de vaidade, de falar, 90% dos meus clientes são promotores, beleza. Mas quantas as vendas que você fez no mês passado que veio desses promotores? Então, a gente começar a usar esse NPS como um lead indicator, não como um lag indicator. Então, se o cliente me é um promotor, quanto que um cliente promotor me gera de receita no futuro? Será que se eu tenho tantos promotores assim, e eu não criei ainda um plano de parceiros, por exemplo, será que não está na hora de criar um plano de parceiros? E aí, mas a gente não tem tempo. Mas se você tem 90% dos seus clientes promotores e você não criou o plano de parceiros ainda, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Receita na mesa, porque esse cara provavelmente te indicaria, só que ele não te indica porque você não tem um plano de parceiros. E o que é um plano de parceiros? É ter comissionamento mesmo, ter alguma forma do cara receber algo para te indicar. Então, eu preciso, se eu tenho um alto índice de promotores, eu tenho dado suficiente para ir lá brigar com o meu CEO, e aí entra a questão que a gente fala de CXS, eu tenho dado suficiente, não é na minha opinião, 90% dos nossos clientes são promotores, 70% são promotores. E eu não tenho um plano de parceria, eu tenho que criar esse plano de parceria. E aí, foi um exemplo dentro da própria Customer-X. Customer-X, esse ano, lançou o plano de parcerias, já está executando alguns contratos de plano de parceiro. A gente começou a perceber que tinha promotores dentro da comunidade e a gente não tinha um plano de parceiro para a galera. Vamos criar esse negócio. Mas... E aí, aquele negócio, né? Você precisa, pô, que não sei o quê, a gente tem que ver muita coisa. Então, vê logo isso. Até dia 30 você tem para ver isso aí com o jurídico, vê como é que vai funcionar, faz o esboço do contrato e vamos rodar isso. Mas o que... Estamos perdendo X de faturamento porque tem X% de clientes promotores e eles deixam de indicar porque não tinha plano de parceria. E aí, quando você mostra esses dados para um C-Level, para a diretoria, até não sei se tem diretoria participando com a gente também, Fer, e aí ele começa, por exemplo, você está falando de faturamento. Sim. Show. Se está falando de faturamento, me agrada, né? Sempre é isso. A gente sempre, quando o Léo, nosso senhor, ele fala, se você está falando de faturamento, eu gosto muito, porque daí ele fala, beleza, agora eu entendo porque isso é importante. Então, a gente está deixando X% de receita na mesa? Então vamos atrás de fornecer esse canal de parceiros. E não só isso, como criar parceiros de duas mãos, né? A gente com parcerias e clientes sendo parceiros nossos também nesse sentido. Então, a gente criou esse ano aí algumas parcerias que foi baseado no NPS. Então, o próprio NPS, ele mede lealdade e ele vai identificar se esses clientes são promotores ou detratores. Então, a gente vai ter esse fechamento de loop, mas como a gente trouxe do NPS 3.0, o mais importante não é só o cliente promotor, é saber o quanto de receita você está gerando, então, de bons NPS. Que é um fator que a gente tem que cuidar muito. O churn rate, que é um fator que ele vai ainda continuar sendo visto, mas ele é um dado resposta. Então, o cuidado que eu dou para vocês cuidado que ele é um dado resposta. Ele não é um dado que te traz insumo no sentido de você saber o que precisa ser feito. Na verdade, ele é uma resposta a algo não feito com o seu cliente muitas vezes, ou uma expectativa incorreta, enfim, alguma coisa que você às vezes deixou de passar, não deixou de ver enquanto CX e precisa atuar para que clientes no futuro não tenham. Então, comece a usar isso como um dado resposta. Como resposta, e aí um exemplo, Fer, até mesmo de apresentação, como... mensal. Porque se você perdeu 8% dos seus clientes mensal, estatisticamente no ano você perdeu 100% da tua base. Então, se você perdeu 100% da tua base, se não entrou nenhum cliente novo, no final do ano você faliu, né? E se está entrando clientes novos, você está deixando de crescer a tua base, porque seu cliente novo só está repondo o cara que sai. Aí tua empresa não está crescendo, né? E aí é um problema também a empresa não crescer. Porque se a empresa não cresce, eu fecho minha empresa, coloco lá no Selic 14% e ela cresce 14% ao ano. Então tem que ter a média de comparativo para saber se a empresa está boa economicamente falando
sempre pensar na taxa Selic, né? Eu comentei, na taxa de juros. Se a taxa de juros é 14%, então meu patrimônio cresceria 14% ao ano. Será que minha empresa está crescendo 14% ao ano? E às vezes o churn pode ser um impeditivo desse crescimento. Então eu tenho que trabalhar com aqueles lead indicators para melhorar eles e evitar esse dado resposta que é o churn. E aí, aquilo que eu comentei para vocês. Na visão da empresa, que é essa aqui de baixo, ó, a assistência técnica na implementação é o menos importante. Mas na visão do cliente é o mais importante. E aí, o que eu quero? Isso aqui é pesquisa da Bain & Company, tá? Tem ali, ó, Sources, Bain & Company, junho de 2024, foram perguntados para 149 pessoas, tá? 149 empresas, perdão. E aí, uma questão para a gente pensar sobre isso, que não é nem essa informação em si, mas é algo que nós ainda continuamos fazendo enquanto mercado de CS e CX. Que a empresa tem uma visão e o seu cliente tem uma visão muito distorcida do que ele estava tendo. E o porquê que essa visão ainda é muito distorcida? Porque nós acabamos esquecendo de perguntar ao nosso cliente o que é mais importante para ele. E aí entra aquela questão que eu comentei antes da maturidade. Se eu, no processo comercial, já começo a entender com ele qual é o mais importante para ele, eu paro de ter esse viés do que eu acho que é melhor versus o que é realmente melhor para o cliente. E aí, um conceito até, famoso palestrinha filosófica, né? Conceito até filosófico quando a gente fala de empatia, né? Eu quero ter empatia, empatia, empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro com a forma que a gente pensa. Empatia é se colocar no lugar do outro com a forma com que o outro pensa. E a dificuldade está essa. Como que eu adivinho a forma que o outro pensa? Então, esse é o principal ponto. Então, eu tenho que perguntar ao cliente. Então, isso é falta de pergunta mesmo. E aí, a própria Solves, como mecanismo de pesquisa, ela tem formas de perguntar isso, seja via CSAT, seja via CE, seja via NPS, de entender o que é mais importante na visão do cliente. Porque se ele trazer que a visão, o mais importante para ele é a análise de relatórios, e a Solves colocava que aqui, ó, relatório não é tão importante, peraí, será que o meu produto não está caminhando para o cenário do que às vezes a gente pensa que é versus o que realmente seria para o cliente? Então é bom esses... E aí é o principal ponto que eu vejo, não é nem essa informação só de implantação é mais importante para o cliente e para a empresa, não. É que a gente ainda continua com essa visão distorcida, porque em 2023 foi a mesma coisa. Para o cliente era uma coisa, para uma empresa era outra. Então tem alguma coisa errada aí. A gente precisa melhorar essa comunicação entre empresa e cliente. E como que funcionaria, então, essas ações com base em dados? O primeiro passo é analise a base. Então, busque identificar internamente aí dentro da própria Solves e da sua empresa em si quais serão os leads indicators que a gente vai trabalhar. E aí, aquela dica, você viu que tinha só 5 ali, não tinha 1 milhão de lead indicators que a Customer X trabalha, a própria Customer X trabalha com aqueles lead indicators. Por quê? A gente identificou que com aquilo ali, a gente já previa 98% dos churns. E os outros 2%? Lembra não sei se todos vão lembrar daquele quadrante quando a gente fala sobre CX lá e CS, que tem aquele quadrante de tipos de churn. O inevitável e esperado, o evitável e esperado, tem aqueles quadrantes. Esses 2% é o inevitável e inesperado. É o cara que do nada muda a gestão, muda todo mundo, ele é comprado por uma outra empresa, que a gente já aconteceu isso dentro da própria Customer X. O cara foi comprado por outra, lá na outra ele já usava outra plataforma, e como a outra empresa que manda, a gente não manda mais nada, a gente vai migrar para outra. Então, isso é inevitável, inesperado, esses 2%. Mas esses 8,98, eu tenho que achar uma forma de predizer ele. Tá? E aí, no início, isso aqui, a gente começou a fazer dentro do time de CX e CS, dentro da Customer X, um forecast, igual tem forecast de time de vendas, começamos a fazer forecast de churn. E o forecast de churn participa quem? Quem vocês acham? Até na abertura já vocês falaram, já está chegando nos finais. Quem vocês acham que participa de um forecast de churn dentro da Customer X? Quem que participa? Aí? Forecast voltado à experiência do cliente. Bom, eu acho que necessariamente algum representante aí do CS, certo? Comercial, imagino. Alguém de produto. E talvez alguém representando alta liderança? Vamos lá. A gente colocou o nosso COO, que é o diretor de operações, cuida do time de suporte,
basicamente, suporte e relacionamento em geral. E aí a gente estava uma dificuldade muito grande dos devs entenderem o quanto aquilo impactava. A gente chamou um dev, um dos devs não era líder. A gente trouxe o CTO, porque daí envolvendo o CTO para ele saber, porque ele entendia agora o quanto aquilo doía, então ele sabia o quanto aquilo estava doendo na reunião. Tinha um dev, um CTO, e aí o produto, ele que chamou, o nosso gestor de produto, que é o Diego, eu não lembro se a Fernanda já teve contato com ele no passado, ele é muito envolvido com a área de CX e CS, né? Então ele já participava antes mesmo, então não precisou, ele é o nosso Product Owner, e aí alguém do comercial. E o time de relacionamento como um todo, né? E o porquê isso, que a gente começou a chamar o CTO, o dev, para essas reuniões? Porque às vezes a gente falava isso, e eles falavam, abre tarefa lá que a gente vai analisar. E ele analisava e beleza, só que daí essa análise da tarefa que ele fazia, não por maldade, mas era muitas vezes fria, né? Por que era fria? Porque ele não sabia o quanto aquilo estava impactando. E aí, nesse forecast, muitas vezes a gente sempre compilava os principais pontos, né, porque eu falei sobre dados, a gente compilava, então, as reuniões que foram feitas, compilava, a gente tem o TLDV integrado, a gente pegava aqueles dados do TLDV, tudo bem certinho, e falava, olha aqui essa reunião que tivemos com o X cliente, olha o quanto esse cliente estava aqui, ó, o que ele comentou, o quanto aquilo vai mudar na vida dele, o que ele vai fazer para ajustar essa ação. Aí ele falou, putz, tem esse impacto, e essa funçãozinha tem esse impacto para o cliente? Tem esse impacto. Putz, eu não sabia disso. Por isso que ela estava lá atrás dessa tarefa. Deixa eu vou dar um jeito de arrumar meu time para fazer. Então ele começa a entender qual é a dor que nós, enquanto CX, ICS, atendimento ao cliente, vamos chamar de relacionamento com o cliente, tem lá na ponta. Porque não é por, a gente sempre brincava, não é por maldade. Eu acho que a Fernanda teve contato com o Graça. O Graça é um cara super simpático. Super simpático. Não é por maldade dele, que é o nosso CTO, né? Não, ele só não entendia o quantas vezes aquilo impactava, porque ele não tá no front, né? Ele tá lá codando no mundo dele, aleatório, e não tá vendo o que tá acontecendo lá na ponta. Então, isso começou a trazer essa visão, sabe? Então, e foi baseado nesses lead indicators que a gente começou a analisar e pegar esses clientes, gerar esses forecasts e gerar ações. E isso aumentou a retenção um monte, tá? Um monte, porque eu não posso falar os dados ainda, mas é basicamente zerando o churn, basicamente, tá? Então, foi porque a gente precisa fechar a torneira porque a gente quer break-even, a gente quer crescer e a gente não quer mais pegar investimento, porque pegar investimento hoje está muito caro, porque os caras querem 100% da empresa, basicamente, pegar qualquer grande investimento, está muito caro hoje em dia, então o capital ficou muito caro, então vamos achar outras formas de crescer. Calcule o CMI, então comece ontem a calcular o CMI. Por que comece ontem? Porque o CMI é algo simples até de calcular. Se você quiser, Fer, eu tenho um layout lá, eu tenho um frameworkzinho, te mando o framework lá do Excel para calcular. E com os dados que já existem dentro da empresa é possível calcular. Você consegue pegar ali, os clientes que entraram nos últimos 90 dias, calcula o CMI deles ali, vai dar uns 2 dias, você termina de calcular toda a maturidade. E use o que tem. E o que é usar o que tem? É escutar o próprio cliente. Lembra que eu falei agora aqui que os clientes têm uma visão e a empresa tem outra? Então, se a gente não escutar o cliente, não tem como dizer que eu sou uma empresa que faço CX ou faço CS. Eu tenho que escutar o meu cliente e aí eu vou ter insumo para saber o que fazer. E aí não é só escutar e levar insight, né? Eu tenho que ter dados, informações para levar para os times adiante. E aí, como que está a empresa agora, né? Como que está a capacidade do time? Será que está tendo integração entre o time de CX, CS, vendas, produtos? Será que está em foco em dados? Será que a automação IA está sendo realmente usada sem perder a humanidade? E aí, que eu comentei antes ali, né? O prompt é o que define a resposta. Vai ser boa ou não, né? Vai ser inteligente ou burra, que é a brincadeira que o próprio cara do OpenAI fala. A pergunta simples geram respostas burras, né? Então, não é o OpenAI que está perdendo capacidade, mas sim as formas que as pessoas perguntam. Então, é importante a gente pensar nesses pontos e, com isso tudo, a gente garantir com que os meus clientes tenham cobertura de base e tenham as automações sendo feitas no momento certo. Então, isso tudo para quê? Para que garantir que o meu cliente tenha a melhor experiência possível, que ele continue cada vez me trazendo mais recursos, eu entregando mais sucesso para ele, entregando a melhor experiência possível, para que ele continue enquanto cliente e continue querendo comprar e recomprar da minha empresa, né? Em resumo, então, entender os conceitos de Customer Success e Customer Experience, aplicar esses conceitos ali, em 90 dias dentro da empresa, e toda ação ela ser baseada em dados. E aí, uma reunião que a gente fez com a Salesforce mesmo, porque a gente está com alguns produtos da Salesforce integrado, a Customer X,
E a reunião que a gente fez com eles, e eles falaram assim, olha, o cenário de mercado hoje é muito preditivo. Por isso, até mesmo que as IAs que eu comentei lá, que a gente comentou agora há pouco, que eu tenho que saber o que o cliente quer e jogar na tela, né? Então, eu tenho que ser o mais preditivo possível e, com isso, eu preciso ter dados, né? Sejam eles quantitativos, qualitativos, eu tenho que saber o que está acontecendo com ele e tomar ações baseadas nisso. E é isso, né? Um até breve, que a gente nunca sabe, né? Sempre estamos por aí. E a responsabilidade do sucesso do cliente é de todos, né? Não é do time de CX, não é do time de CS, é sempre de todos que estão envolvendo da empresa. Bom, acho que você falou e leu muitas coisas que estavam na cabecinha de muita gente aqui, além de ter trazido um conteúdo excelente para a gente relembrar de coisas que a gente acaba esquecendo do dia a dia. Ai, agora bem na hora, meu filho resolve chegar aqui para me perturbar, não consigo finalizar minha fala. Mas o que eu quero dizer, peraí, gente, alguém me ajuda aqui para finalizar. Mas, João, eu queria... A última coisa só que eu queria que você... Nessa frase ali você traz, né? Que é a responsabilidade de todos. Eu queria saber, assim, quais foram os primeiros passos que vocês traçaram, assim, para levar, para disseminar essa cultura mesmo, dessa responsabilidade do papel de cada uma das áreas, né? Porque você falou do forecast de churn ali, acho fantástico vocês terem conseguido levar tantas pessoas diferentes para esse tipo de discussão. Só que eu acredito que essa discussão ela começou a acontecer quando as pessoas entenderam a importância disso dentro de cada um dos departamentos. Então, eu queria entender como é que foi esse movimento, assim, sabe? De todo mundo entender isso. A gente começou a fazer uma coisa que não foi para microgerenciamento, apesar de parecer muitas vezes, mas a gente começou a gravar qualquer reunião, desde o comercial, desde lá do processo de pré-vendas até a venda em si e as reuniões. Todas as reuniões que você tem hoje, qualquer reunião é gravada. Só faz reunião com o cliente se for gravada e pré-venda e venda é gravada. E aí a gente começou, vamos começar por áreas, tá? Como que eu trouxe o time de vendas, por exemplo? Eu comecei a pegar as informações que o cara falava lá do pré-venda e venda e depois trouxe o impacto que gerava aquilo no onboarding. Falando, ó, na reunião tal, você comentou, o cliente falou que você comentou, e aí a gente trouxe esse ponto aqui, e não era bem assim do jeito que você comentou, então cuida, e olha o quanto isso pode gerar de problema, porque pode dar um churn antes dos 3 primeiros meses. E isso afeta muito no crescimento, inclusive da tua comissão, inclusive da tua progressão. Então afeta muito. E aí isso começou a sair do achismo, Fer, porque o principal ponto é, ele vê que não é implicância. Principal ponto, sobretudo quando fala de CS e vendas. Ele vê que não é implicância, que foi realmente um problema e você mostrou para ele, mostrou tipo, o cliente falando numa reunião, então tipo, não foi jogando pedra, falando, ó, isso aqui a gente tem que cuidar, porque a hora que o cliente trouxe, mostra a reunião, manda um videozinho para ele, e ele começou a entender. Isso começou a facilitar muito. Tá? Começou a facilitar muito. O time de devs mesmo, a gente só conseguiu porque o produto nosso, Diego, lá falou, olha, vocês têm que participar dessa reunião uma vez para vocês verem o quanto eu tô apanhando lá. Porque o time de produto participava. E eu não quero mais eu apanhar, trazer para vocês e vocês falarem, então vem cá, vamos lá participar para você ver uma vez como é que é e como é que tá sendo, como é que não tá pegando fogo, mas olha como é que tá sendo as ações envolvendo o time de dev. Vamos lá para sentir. Aí o CTO foi, falou, pô, legal, agora eu entendi. Aí o CTO foi para levar pro time de dev. Aí tinha dificuldade dos devs entender o quanto aquilo era importante. Lá. Então o que eu vou fazer? Vamos, uma vez, como é um por mês, não é muita reunião que tem, então é um por mês, cada mês um dev participa. Para ele ter uma ideia de como que funciona, e aí todos acabam com o longo do tempo, vai entendendo, não é aquele negócio que lota de reunião, porque o grande cuidado que tem que ter, Fer, sobretudo a maioria das pessoas são home office, híbrido, é não lotar as pessoas de reunião, né? Então é comum hoje, tudo Meet, às vezes atrapalha até sobretudo não deve, atrapalha no desenvolvimento de produto e tudo mais, né? Então é uma reunião por mês, um dev aleatório, então começa a participar aí depois vai outro, sempre vai os devs que estão atuando no desenvolvimento do produto, melhoria, correções, para eles entenderem isso. Porque se eles não tiverem o entendimento do propósito, aí não é nem questão de coach, né? Mas é tipo entender o propósito do porquê aquela melhoria tem que ser feita, ele não, às vezes não consegue ter aquela empatia, sabe, Fer?
Então, aí ele tem que desenvolver essa empatia. E aí, para isso, não precisa colocar ele em reunião com o cliente, mas uma reunião interna, trazendo uma gravação que o cliente fez, trazendo os dados do quanto aquilo é importante. E, sobretudo, a gente cortou, lembra que eu falei antes ali? Para que todos os times engajassem, a gente cortou isso aqui, ó. Na minha opinião, acredito que, penso que, sinto que. Então, sempre que um time, alguém de CS, imagine que a Franchelli chega para pedir alguma coisa para você e fala que você precisa de ajuda para o cliente tal. Na minha opinião, acho que isso aí vai melhorar muito. Fala, não, peraí, vamos analisar os dados. O que pode provar que essa tua hipótese é verdadeira? Lembra que eu comentei antes da hipótese lá do churn? Então, uma vez que eu tiver informação suficiente para provar que a minha hipótese é verdadeira, e aí eu consigo provar isso para a pessoa que eu tenho que trazer para o meu lado, fica muito mais fácil. E a mesma coisa, né? E é o argumento da venda, até, Fer, se você for parar para pensar, como que você consegue vender o produto Solves para os clientes? A partir do momento que você prova que a tua hipótese de que se o cara não pensar na lealdade, satisfação, esforço do cliente dele, se ele não tiver um totem de pesquisa, se ele não tiver, ele vai perder cliente com isso, porque ele vai ter cara insatisfeito e ele não vai saber que tem cara insatisfeito e que tem processos a ser melhorados. Sim. Na hora que ele consegue provar esse argumento, ele provou a hipótese para o cara e vendeu o produto. É a mesma coisa, só que vendendo internamente até agora, né? Sim, eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer. Eu acho que o legal dessa conversa com o João é que, como a Customer X já foi fornecedora da Solves, ele entende muito do nosso cenário. Ele entende muito como funciona aqui as questões da Solves e tudo mais. Eu sei que a gente já se estendeu um pouquinho, só quero garantir, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário aqui para aí a gente encerrar. Tranquilo? Não, eu vou ter que fazer uma pergunta última aqui. Eu fiquei com uma dúvida e queria perguntar para o João o seguinte. Ele falou um pouquinho ali sobre cobertura de base, né? A importância da gente olhar ali para os contatos que a gente tem, com qual frequência que a gente se comunica ou que o cliente se comunica com a gente, né? E, João, 45 dias é um tempo ok, assim? Ou tem um tempo ideal menor que isso ou melhor que isso? A gente consegue prever isso com base nos contatos que a gente já teve com a base ou nos clientes que a gente já tem? Não existe o ideal, porque aqui foi 44 dias. A gente basicamente pegou o churn do último ano, analisou quantos desses churns tiveram algum tipo de contato nos últimos tempos e viu se existia algum padrão. Só que daí a gente separou muito bem o que era churn de onboard e o que era churn de acompanhamento. Tá? Então, o churn de acompanhamento, separamos eles e saímos analisando. E vendo qual era o tempo médio de contato antes do cancelamento. Começamos a analisar. E a gente começou a perceber um padrão. Que todo cara que churnava, 90% deles tinha ficado mais de 44 dias sem contato. Entendi. Então tem que analisar a base, né? Tem que olhar para a base e entender. Isso. Porque não é um número de mercado, né? Não é aquele, por exemplo, 8% de taxa de churn mensal te gera 100% da base de cancelado no ano. Não é um dado padrão, sabe? É um dado que você precisa parar, calcular da sua base e ver se tem uma correlação. Porque pode ser que nem tenha, tá? Pode ser que para vocês não mude nada. Infelizmente, o lead indicator ele não é um padrão. Você vai ter que pensar e aí é hipótese, tá? Aí que entra a hipótese. Você vai ter a tua opinião, que é uma hipótese, e toda hipótese ela precisa ser provada estatisticamente. E aí entra esse cálculo estatístico. E aí, se vocês que calculam a amostra, tem até no site de vocês lá cálculo de amostra, é a mesma coisa. Você vai colocar lá 95% de confiança, vai fazer um cálculo para ver se aquilo está impactando estatisticamente ou não, se tem uma correlação boa ou ruim, faz alguns testes, tudo dá para fazer no Excel, tá? Sabe por que eu te pergunto? A Ana tá aqui, não, ela tava, né? A Ana tava aqui na reunião, porque eu já tinha falado com ela de fazer essas análises aqui, mas tudo bem, não tem problema. A reunião tá gravada, inclusive, eu posso mandar isso para elas, se for o caso. Beleza. Eu tenho certeza que a gente poderia continuar aqui por muito tempo discutindo. João, obrigada mais uma vez, conteúdo maravilhoso. Eu espero que a gente possa encontrar com você em outros momentos para a gente poder conversar e discutir mais. Agradecer o tempo aí de todo mundo também. Espero que todo mundo tenha aprendido algo novo hoje. E continuar com essas iniciativas aqui também, que é isso que vai levar a Solves adiante. João, obrigada mais uma vez. Obrigadão. Depois me manda teu endereço lá, por favor. Tá bom, já te mando ali no WhatsApp. Obrigado. Beleza. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.